Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Luiz Henrique Coleto, sou residente do primeiro ano de terapia intensiva pelo CPET. E hoje o tema da nossa conversa vai ser sobre os cuidados com a via aérea em nossos doentes críticos. Nós sabemos que a grande importância desse tema está no fato de que a insuficiência respiratória aguda é uma das principais causas de internamento dentro da terapia intensiva. E, ao mesmo tempo, ela é também um dos principais ameaças à via aérea dos nossos doentes. E quando nós estudamos no ambiente de terapia intensiva, nós sabemos que até 60% das vezes em que ocorre uma complicação durante a manipulação da via aérea, o desfecho final será o óbito ou um dano neurológico permanente. Esse número é muito mais alarmante quando comparamos com as mesmas complicações no ambiente do centro cirúrgico, por exemplo. Mas, por outro lado, nós sabemos que uma maneira de minimizar ao máximo o risco disso acontecer é assegurando, já na primeira tentativa, a intubação orotraqueal, por exemplo. Eu creio que esse é o grande objetivo da nossa conversa hoje, a gente ter bem consolidado, seja aspectos anatômicos, fisiológicos, de dispositivos básicos, para a gente alcançar esse objetivo. Assegurar a via aérea dos nossos pacientes de uma maneira rápida, efetiva e de minimizar ao máximo o risco dessas complicações. E para que a gente entenda isso, é preciso primeiro entender o que a gente está cuidando exatamente, ou seja, quais as principais estruturas anatômicas e também qual a implicação disso na nossa avaliação à beira-leito. Então, quando nós imaginamos ou estudamos a boca, por exemplo, é importante a gente procurar à beira-leito, né, se existe macroglossia, qual que é a capacidade de abertura da boca, micrognatia, né, ou a capacidade de protrusão, principalmente dessa parte da arcada inferior, o formato da cavidade oral, tudo isso implica, por exemplo, na escolha do meu laringoscópio durante uma intubação orotraqueal. Da mesma maneira, a faringe, uma outra estrutura muito importante, que ela compartilha o trato digestivo e respiratório, e tem uma implicação para a gente tanto na sedação, já que é um local frequente de obstrução durante a sedação, e também porque no nosso exame físico nós estimamos o tamanho dessa estrutura, sempre que possível. Até porque um tamanho reduzido da faringe é um fator de risco para uma via aérea difícil. A laringe também é uma outra estrutura muito importante do nosso trato respiratório. Ela é composta por cartilagens, musculatura intrínseca e extrínseca e uma inervação bastante particular dela, principalmente por ramos do nervo vago. Isso tem uma implicação para a gente quando a gente estuda algumas técnicas de via aérea difícil. Algo que é sempre muito utilizável nos últimos anos no ambiente do centro cirúrgico e que nos últimos anos tem sido transposto também para emergência e para UTI, seria em cenários de via aérea difícil uma intubação mediante uma sedação consciente. Para que isso seja possível, é necessário o bloqueio tópico da inervação da laringe. Então é preciso que a gente conheça essa inervação para dominar também essa técnica, caso seja necessário em algum momento. E, por fim, a traqueia é uma estrutura também muito importante, e aqui o que eu destaquei é justamente a particularidade anatômica do brônquio-fonte direito. Então, essa particularidade propicia com maior facilidade uma intubação seletiva direita. Então, a gente precisa ter essa atenção, principalmente quando iremos checar, né, o posicionamento da intubação orotraqueal. De maneira que, conhecendo essas estruturas, nós podemos também citar os principais dispositivos que temos à nossa mão durante a assistência aos doentes com a via aérea ameaçada. O primeiro deles, que nós conhecemos, que é a cânula orofaríngea, ou a cânula de Guedel, ela tem a sua utilidade dentro da terapia intensiva, assim como também na emergência, mas que, por outro lado, ela deve ser usada com muita cautela no paciente que está alerta, consciente, já que ela faz um estímulo à retrofaringe, pode então provocar um reflexo de vômito sem garantir uma proteção completa contra a broncoaspiração. De uma mesma maneira, nós temos a cânula nasofaríngea, que também tem que ser tomado esse cuidado durante períodos prolongados, em termos de complicação traumática, infecciosa, principalmente em mais de 48 horas, mas que também tem seus benefícios, inclusive pode servir para aplicação tópica de anestésico. E, claro, um dispositivo muito importante para a gente, que é a máscara laríngea. Primeiro porque ela permite a inserção sem uma visualização completa da glote e, consequentemente, faz parte do pacote da Sociedade Americana de Via Aérea Difícil. Inclusive, se nós temos a disponibilidade do broncoscópio, nós podemos proceder a uma intubação orotraqueal, em um momento de caos, né, por meio da máscara laríngea. Então, esses aqui são os principais dispositivos que eu mencionei. Então, aqui nós temos uma máscara laríngea de primeira geração, tá? Que nós comentaremos mais tarde. Em cima, né, mais superior, nós temos a cânula orofaríngea e abaixo a cânula nasofaríngea. E o que nós vamos comentar agora é
com mais detalhes, por ser um procedimento muito comum e muito importante para a gente, que é a intubação endotraqueal. Então aqui nós temos laringoscópio, né, com uma cânula curva, o tubo orotraqueal e também a assistência de um dispositivo que mencionaremos na sequência, que é o Bush. Bom, então, como que a gente pode abordar a intubação endotraqueal? Essas são algumas perguntas da última edição do livro da Critical Care, que a gente vai procurar responder sequencialmente de uma forma objetiva a partir daqui. Tá? Então, a primeira delas é, a partir do momento que eu defini a necessidade de assegurar a minha via aérea por meio de uma intubação endotraqueal, qual que é a escolha que eu tenho a partir de então? Naso ou orotraqueal? Como que eu faço essa escolha? E o quão desafiadora vai ser essa via aérea? E o que isso vai implicar para a minha conduta, seja em recursos humanos ou então em recursos materiais, imaginando que essa via aérea vai ser difícil. E por fim, caso esses recursos não sejam suficientes, qual que é o meu plano B, meu plano de contingência, para eu poder assegurar a ventilação mesmo diante de uma via aérea difícil? Então, respondendo de uma maneira objetiva à nossa primeira pergunta, aqui eu trouxe as principais características de uma intubação orotraqueal e nasotraqueal. Então, notem, por exemplo, que apesar de nós termos uma maior taxa de autoextubação e de broncoaspiração na orotraqueal, ela tem grandes benefícios para o doente crítico. Afinal, a gente pode ter uma melhor drenagem das secreções das vias respiratórias, uma melhor aspiração, um melhor fluxo de ar e uma menor taxa de complicações traumáticas e infecciosas pela inserção ao longo prazo. Então, se o nosso doente crítico ele fica entubado muitas vezes por vários dias. Então, diante desse cenário, para a nossa prática, em linhas gerais, a intubação orotraqueal costuma ser a primeira grande escolha. Na sequência, o quão desafiadora ela vai ser e quem deve tentar essa intubação. Aqui a nossa discussão não vai trazer uma série de relatos ou achados de exame físico, anamnese, que são muito úteis lá para o médico anestesista numa consulta pré-anestésica, onde ele tem um tempo hábil para coletar tudo isso e para intervir nessas variáveis. Aqui o nosso cenário é diferente, né? O nosso doente, em geral, ele é instável, demanda uma avaliação mais objetiva e focada em coisas que nós podemos mudar a nossa conduta a partir dela, né? Então aqui eu trouxe, por exemplo, alguns achados da anamnese que, se eu tenho a disponibilidade de coletar, vai me ajudar a definir o quão difícil vai ser a via aérea. Por exemplo, o meu doente ele já foi entubado alguma vez? O que aconteceu nesse processo de intubação? Ou ele tem alguma complicação, alguma doença crônica importante com relevância para uma intubação difícil? Como é, por exemplo, a diabetes mellitus? Nós sabemos que o diabético insulino-dependente ele pode apresentar síndrome da imobilidade do movimento articular. Isso torna a intubação até 10 vezes mais difícil. Mesmo vale para o hipotiroidismo ou para síndromes genéticas que cursem com macroglossia, por exemplo. Isso também torna a minha intubação um desafio. Alguns achados interessantes do exame físico, que sempre que possível eu devo procurar, seria a incapacidade completa da abertura da boca, anormalidades faríngeas ou cervicais, aqui inclui até um doente com artrite reumatoide, com espondilite anquilosante, que tem a sua limitação funcional em esqueleto axial, a não visualização dos principais marcos orofaríngeos, como nós temos na classificação de Mallampati, e esses 3 grandes distâncias, né, como marcos anatômicos, que seria a mento-ióidea, a mento-tireoidea e a distância interincisivos. De uma maneira que, ressaltando o que nós comentamos, a avaliação do doente crítico ela é focada, objetiva e deve fornecer dados também objetivos para a gente. Então, por isso que a Sociedade Britânica de Via Aérea Difícil, em 2017, ela recomendou uma estratégia como o uso do score McCosh, que ele busca elencar dados mais objetivos para essa avaliação. Então, ele utiliza classificação alta de Mallampati, 3 ou 4, a presença de apneia obstrutiva do sono e a presença também, seja de fatores anatômicos ou pertinentes ao cenário da minha intubação, como a hipoxemia, né? E também a presença do operador, qual que é a qualificação desse operador para definir o quão difícil vai ser essa via aérea. Lembrando que um score acima de 3, ele prediz, com uma sensibilidade superior a 70%, uma via aérea difícil. O que não significa que um score baixo, essa via aérea vai ser fácil. Tá? Essa consideração aqui foi de uma das autoras da Sociedade de Via Aérea, da Diretriz de Via Aérea Difícil da Índia, em 2016, e ela coloca 3 pontos importantes para a gente destacar aqui. O doente crítico, ao contrário daquele paciente numa cirurgia eletiva, ele com frequência tem acidose, instabilidade hemodinâmica, hipoxemia, o que torna a intubação por si só um procedimento difícil. Além disso, a avaliação que nós temos da via aérea desse doente, ela não é feita em condições ótimas.
E, por fim, na prática, toda via aérea ela acaba sendo difícil. Se eu tenho aqueles comemorativos, ela tem tudo para ser ainda mais difícil. Isso nos leva a essa pergunta: quem que vai intubar esse doente, né? Esse paciente com uma via aérea difícil? É evidente que nós, como intensivistas em formação, futuros intensivistas, nós queremos participar dessa intubação. E esse foi um estudo do Dr. Samir, em 2006, que ele mostrou que, por mais que o operador, quem vai prosseguir a intubação, seja alguém menos experiente, a presença de um segundo operador experiente, ele evidentemente diminui o risco de complicações durante o procedimento. Então, seguindo para o ponto-chave, eu defini que a minha via aérea vai ser ou não difícil, como deve ser o preparo para essa intubação. Aqui é importante a gente destacar, primeiro, qual que é o risco dessa intubação, o que eu espero que possa acontecer de errado com maior frequência. Esse é um quadro, né, uma tabela pela Sociedade de toda a Índia de Via Aérea Difícil, em 2016, que elencou vários estudos que analisaram complicações durante o procedimento de intubação, e o ponto em comum que eu trouxe aqui é a presença de hipoxemia e de hipotensão. Então nós vamos ver aqui como que a gente pode nos prevenir dessas duas grandes complicações. Falando primeiramente da hipoxemia, acho que o grande ponto para nós destacarmos é a otimização da pré-oxigenação. O que a gente observa com muita frequência é talvez uma pré-oxigenação com um dispositivo, uma máscara facial com reservatório, talvez um tempo reduzido de pré-oxigenação. Mas será que a gente pode otimizar isso para o nosso paciente? É evidente que sim. E alguns dados que sugerem como que a gente pode fazer isso. Um primeiro deles, já desde 2016, seria o uso de uma pré-oxigenação otimizada com a ventilação não invasiva e a aplicação de uma pressão positiva. Isso, pelo menos por 3 minutos, e aqui não é um número fixo, eu posso aplicar por mais tempo, diminui muito o risco de dessaturação. Se eu tenho também a possibilidade de aplicar um catéter nasal de alto fluxo, 60 a 70 litros por minuto, inclusive em combinação com a ventilação não invasiva, eu diminuo ainda mais esse risco. Há dados que sugerem isso, e o processo seria pelo processo de difusão de oxigênio durante esse período de apneia. E a vantagem também da aplicação do catéter de alto fluxo é que mesmo após a pré-oxigenação, durante a laringoscopia, eu posso manter esse dispositivo. Algo que vem sendo debatido principalmente para emergência, mas que ainda carece de evidência para terapia intensiva nos doentes críticos, crônicos, muitas vezes, com um processo de shunt mais evidente, seria o uso não de um catéter nasal de alto fluxo, quando eu não tenho disponível ele, e sim um de baixo fluxo, que é o que eu teria disponível na ocasião. Não há um benefício bem demonstrado nos grandes ensaios. Mas o que eu trouxe aqui é um benefício demonstrável principalmente naquele cenário onde o meu dispositivo de máscara tem algum vazamento. Então, esse processo de oxigenação apneica também tem benefício com dispositivos de baixo fluxo nesse cenário. E o que dizer sobre a hipotensão, né? Há 3 pontos importantes que a gente deve levantar. O primeiro deles é: eu posso otimizar a volemia desse meu paciente antes da intubação? Eu devo estar indicado o uso de um vasopressor precocemente? Se tiver, eu tenho que fazer esse uso mais precoce, se houver a indicação. E, por fim, não vai ser um tema de uma discussão muito ampla, né, mas eu vou apenas citar algumas coisas aqui. A escolha racional dos meus agentes para intubação e bloqueio neuromuscular. Tá? Então, falando sobre isso, é importante a gente lembrar que não existem grandes ensaios que comparem todos os ansiolíticos, sedativos, hipnóticos e assim por diante. O que nós temos são algumas opções e particularidades de cada uma delas, que eu devo aplicar para a particularidade também do meu doente, né? Mas agora, se a nossa grande preocupação é a hipotensão, a gente deve lembrar que, principalmente o propofol, assim como os benzodiazepínicos, eles têm um efeito importante na resistência vascular sistêmica. Então, será que vai ser para aquele meu paciente que já está hipotenso, intubado para um processo de sepse, por exemplo, a melhor escolha para aquele caso? Eu vou ter que pensar não só pela hipotensão, mas diante de todo o quadro clínico dele. De certa maneira, o que os principais guidelines acabam preferindo por esse motivo é o uso do etomidato e da ketamina, né? Pelo efeito na resistência vascular sistêmica e, no caso da ketamina, um efeito simpático mimético. Também são agentes que têm seus efeitos adversos, assim como o bloqueio neuromuscular, né? As duas grandes opções que nós temos é o succinilmetônio e o rocurônio. O succinilmetônio por um tempo de ação curto, rápido, né? Isso é uma grande vantagem para a gente num cenário de emergência e terapia intensiva, mas que tem também o ponto negativo dele aumentar o potássio, né? Então, devemos ter esse cuidado no doente com hipercalemia. Por outro lado, nós temos o rocurônio, que não tem esse efeito adverso, mas que tem um tempo de ação mais longo. Porém, se eu tenho no meu serviço a presença do antídoto, ele torna ainda uma vantagem ainda superior, né, nesse cenário ao succinilcolina.
Mas, novamente, são duas opções muito boas e que devem ser pensadas para a particularidade do nosso doente. Em casos em que eu quero atenuar a resposta simpática, eu posso lançar mão também de lidocaína, opioide e assim por diante. Aqui talvez é algo mais recente que nós temos do ano passado, que seria a comparação do etomidato e ketamina. Nós não vamos entrar em grandes detalhes, mas só para a gente trazer aqui junto para a discussão, foi um ensaio que não mostrou benefício em 28 dias em termos de desfechos, né? Mas mostrou um benefício em 7 dias a favor da ketamina. E o que é muito importante, que a gente tem que destacar aqui, é o posicionamento do nosso paciente. Então, nós vemos a pré-oxigenação, a compensação hemodinâmica e agora o posicionamento. O que é descrito já desde 1930 é a posição olfativa, ou seja, uma posição em que eu tenho o alinhamento dos eixos oral, faríngeo e laríngeo. Isso a gente consegue com o auxílio de um coxim occipital, de uma maneira que nós fazemos um movimento sequencial de flexão do pescoço sobre o tórax e, posteriormente, a hiperextensão da cabeça sobre o pescoço. Quando a gente faz isso, nós temos uma melhor visualização das pregas vocais, uma maior abertura da boca e um melhor fluxo de ar. Então, é o que a gente quer durante uma intubação. Aqui a figura para trazer um pouco mais de clareza, né, na explicação. Notem aqui em verde nós temos o eixo oral, em amarelo o eixo faríngeo e em vermelho o eixo laríngeo. Durante uma posição neutra da cabeça nós temos um desalinhamento completo. Quando eu faço uma elevação em posição neutra, eu alinho o eixo faríngeo e laríngeo e por fim o movimento completo, eu tenho então um alinhamento do eixo oral, faríngeo e laríngeo, que é aquela nossa última imagem. Isso é um desafio, principalmente em paciente obeso. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Uma estratégia que vem sido descrita tem alguns artifícios de elevação em rampa, mas o que a gente pode fazer em qualquer cenário é uma estratégia de múltiplos coxins, em que a gente aplica o coxim escapular e o coxim occipital. Tá? Para quem fez plantão na UTI 3 lá do Santa Casa, a gente teve uma paciente com viária difícil, que a intubação ocorreu nessa estratégia exatamente. Aqui o que é importante a gente notar, o lóbulo da orelha fica mais ou menos em posição ao externo e há uma elevação dessa região occipital à extremidade do dorso. Então é um parâmetro para a gente ter que o posicionamento está adequado para esse meu doente. E a técnica, então? Resumidamente, nós sabemos que aqui eu descrevia a via laringoscopia direta, né, não por vídeo laringoscópio, mas a gente insere então a lâmina do laringoscópio no lado direito da boca. Geralmente a nossa lâmina vai ser uma lâmina curva e nesse caso nós posicionamos na valécula, de uma maneira a fazer uma tensão do ligamento hiloepiglótico e isso expõe então as pregas vocais para a intubação. Quando é preciso fazer um movimento de tração, ele é em 45 graus. Tá? Então ele não é um movimento de alavanca. Isso aumenta a taxa de complicações e não me traz nenhum benefício de exposição de estrutura. E por fim, nós introduzimos, claro, o tubo orotraqueal e confirmamos o posicionamento. No que diz respeito à confirmação do posicionamento, há elementos do exame físico que nos ajudam, mas que não são 100% de garantia. Né? O mesmo a ausculta bilateral, ela é falha. Em uma intubação seletiva, eu posso ter transmissão sonora para o tórax contralateral. Mas a ausculta bilateral, a expansibilidade simétrica, a visualização da intubação e a presença de secreção de via aérea, tudo isso corrobora que a intubação foi num caminho bom. Né? Mas o que é o padrão ouro, vamos dizer assim, seria a presença da capnografia. Se eu tenho a beira-leito ultrassom pulmonar também para checar o posicionamento e, posteriormente, a radiografia de tórax, tudo isso me ajuda a ter mais segurança e é necessário para esse tipo de procedimento. E, por fim, falando resumidamente sobre os planos de contingência. Né? O que nós temos que fazer quando isso não é o suficiente. E aqui é só importante lembrar que a gente não tem que esperar não ser suficiente para ir atrás disso. Nós temos que ter isso já em nossa mão, porque o doente crítico ele tem uma viária difícil por definição, como nós vimos. Aqui os principais recursos que nós temos é a videolaringoscopia. Tá? Ela tem algumas particularidades no termos do formato e da curvatura do laringoscópio. A fibrobroncoscopia, que tem seu uso muito disseminado também pelos anestesistas, possibilita inclusive o auxílio com a máscara laríngea. E aqui duas mais comuns, vamos dizer assim, para a gente, para a nossa prática, que é o fio-guia e o Busch. Inclusive sobre isso, nosso objetivo não é detalhar os estudos, mas trazer algumas informações interessantes. Nós tivemos em 2021, pelo mesmo autor do estudo anterior, né, o Dr. Samir, essa comparação da estratégia sem o fio-guia e com o fio-guia. E nesse ensaio houve um benefício, de fato, com o uso do fio-guia. E mais recentemente, agora em dezembro, uma estratégia comparando o fio-guia com o Busch, mostrando que eles foram, nesse ensaio, duas estratégias equivalentes, já na primeira tentativa de intubação orotraqueal.
E os nossos dois grandes planos, né, de contingência, o primeiro deles é a máscara laringe. Importante lembrar que ela pode ser de primeira geração, mas desde os anos 2000 nós temos os dispositivos de segunda geração, que trazem alguns benefícios. Ele tem proteção contra a mordedura, ele aumenta o selo da via aérea, permite a possibilidade de drenagem gástrica e tem o duplo balão. Aqui são a comparação desses dois dispositivos. Esse é o de primeira geração e ali ao lado nós temos, né, o duplo balão e a proteção, na verdade, é o segundo dispositivo para aspiração gástrica, né? Então esse é um dispositivo de segunda geração ali no B. E por fim a cricotireoidostomia. Esse aqui é algumas recomendações da diretriz, das bases, na verdade, do ensino da anestesiologia em 2017, que existem 3 grandes opções de cricotireoidostomia: a de punção, a com auxílio do fio e a opção cirúrgica, que é o que a gente costuma escolher nesse cenário caótico de uma intubação difícil. A via cirúrgica acaba sendo, então, por esse motivo, mais segura e mais rápida de segurar a via aérea na emergência. O posicionamento deve ser por uma extensão cervical com os coxins sobre os ombros. E os materiais que a gente costuma ter disponível nesse cenário é um bisturi número 10, um guia buge com uma ponta angulada e o tubo endotraqueal com balonete de 6 milímetros. Então, para concluir as nossas considerações, né? Primeiro, é importante fazer uma avaliação objetiva dos fatores de risco para uma via aérea difícil e sempre ter em mão o que eu vou precisar para aquele meu doente, né? Não esperar que as coisas deem errado para ir atrás disso. Eu preciso garantir que ele seja ventilado, por mais que eu não consiga entubar ele na primeira tentativa. E para que as coisas deem certo, eu preciso otimizar, seja pré-oxigenação, seja medidas para hipotensão e, principalmente, um posicionamento correto. E caso isso não seja suficiente, dominar, então, os principais meios de uma intubação difícil, como a máscara laríngea e a cricotireoidostomia. Então, essas são minhas principais referências. Fico aí à disposição, agradeço a atenção. Tem um posicionamento igual para todo mundo. O que a gente tem que fazer? Como ele falou, a gente tem que alinhar. Um macete que a gente faz é alinhar o trágus externo. Tá? Se você consegue alinhar o trágus externo, você está numa posição, geralmente, quando você vai lá negoscopar, como a tua lâmina, quando você não tem videolaringo, a tua lâmina não segue o feixe da curva. Então você tem que tentar deixar reto, para a hora que você vai negoscopar, você enxerga direto a epiglote ali, e a glote. Então, não tem geralmente a gente faz posição, o coxim que o anestésio faz, que é o certo, que o Luiz mostrou, é na região occipital. O que a gente faz? Como o obeso tem toda essa questão do pescoço é mais curto, o pescoço é mais gordo, a gente faz o coxim subescapular também, mas geralmente é mais para obeso. Dificilmente a gente usa coxim subescapular para quem não é obeso. Alguma coisa está errada. Então, geralmente é mais para obeso, mas a posição olfativa que a gente consegue fazer, então, você faz a posição olfativa, você faz a flexão aqui do pescoço e a extensão da cabeça, é com o coxim na occipital mesmo. Mais dúvidas? E a cabeceira da cama pode tanto ser reta? Então, também, isso aí é macete de emergência de UTI. Assim, se você tiver com a posição com o tragus olhando externo, você não precisa necessariamente estar com a cabeceira elevada. Sei que tem gente que faz isso, porque quando você leva a cabeceira, você consegue fazer isso, de alinhar o tragus externo. Mas se você faz o coxim bem feito, você não precisa levantar a cabeceira. Então pode fazer com a cabeceira reta com o coxim. Geralmente a anestésio faz assim. O que mais? A questão do fio guia é bem polêmica, né? Tem bastante gente, na verdade, na emergência, eu acho que na emergência é uma das situações em que precisa ser uma intubação de primeira e o fio guia acaba facilitando. Lá no HT eu percebi que o pessoal não gosta do fio guia, acho que tem muito trauma trauma psicológico de ver exame de traqueia mesmo, né? Então, no trabalho, por exemplo, pede pra eu não usar. No começo eu fiquei meio insegura, assim, porque a gente acaba pegando um monte a gente acaba usando umas coisas de bengala psicológica, né? Mas eu gosto, assim, eu tento fazer o uso perfeito, né? Evitar a lesão o máximo possível, que eu sempre me preocupo. Mas, polêmico, o que você acha? Eu achei assim, Bárbara, quando a gente pega para estudar de teoria mesmo, a gente não tem prática de fazer o uso direto, tá? O fio guia, você passar o tubo com o fio guia. Quando você posiciona o paciente, você faz tudo isso que o Luiz falou. Você posiciona, você bota coxinho, você deixa um burst se necessário, você tem um intubador mais experiente. Você geralmente, por se cercar disso de uma forma psicológica, você fica mais seguro. É muito incomum você precisar usar o fio guia. Tá? Quando você dá laringoscópio, a grande maioria das vezes é uma laringoscopia fácil. Mais de 90% das vezes, quando você posiciona bem o doente, você não precisa usar fio guia.
Agora, vou passar porque eu aprendi na emergência, quando eu fazia plantão me ajuda. Você passa isso com cuidado, a chance de fazer lesão de via aérea é menor, mas ela existe. Então, se você puder preferir, eu digo isso de diretriz, de intubação, de sociedade de anestesiologia, não é indicado fazer direto com fio guia, tá? Mas às vezes te ajuda. Bateu ali, o tubo não está passando, estou tentando girar, não dá, pode passar o fio guia. Mas eu acho mais fácil praticar com o bunge que tem na UTI, porque às vezes o bunge vai ajudar numa situação de laringoscopia mais difícil do que o fio guia. De abordagem anatômica de via aérea, é importante a gente ter principalmente noção da tireoide e da cricoide, tá? Quando a gente faz o burp, alguém sabe qual que é a membrana que a cartilagem que a gente está apertando? Cricoide ou tireoide? O burp é na tireoide. Então a gente vem na cartilagem tireoide, clica como de Adão e você faz a manobra para trás, para direita e para cima. A manobra de Selick, quando você aperta para evitar a broncoaspiração, é na cricoide. Cricotilastomia, quando é que você vai fazer o procedimento cirúrgico? O que mais? As questões das figuras. Quando a gente fala de avaliação de via aérea, tem alguns mnemônicos que eu acho que vocês darem uma olhada depois. Tem o Lemon, tem o Roman, que a gente usa para medir as distâncias. Acho que é um negócio interessante de dar uma olhadinha depois. Quando a gente fala de via aérea, de ventilação com pressão positiva, com máscara, lembrar que a gente não precisa necessariamente ambusar o paciente, tá? Quando você bota a máscara ali com 10, 15 litros por minuto, que você está sedando o paciente, esse ar está entrando, tá? Está entrando ali com a META2 mais alta, você não precisa necessariamente ambusar. O ambu é quando o paciente começa a desaturar, você precisa ventilar, e aí você pede pro físio ambusar. Muitas vezes você vai colocar, o físio já está acima. Você nem colocou no rosto do paciente ali, então não precisa, isso é só se o paciente realmente desaturar. Mas essa questão do posicionamento acho que foi muito bem abordada. Lembrar que o obeso é mais difícil, tá? Quando a gente vai fazer a laringoscopia, lembrar que o paciente pode ter bradicardia, tá? Quando você bota ali a lâmina entre o ligamento que você falou do glótico, você pode desencadear um reflexo de bradicardia por um reflexo parasimpático. Isso é normal da intubação. Agora, se você tiver hipoxêmico e bradicardizando, pode ser hipoxemia. Tem que cuidar, você vai diferenciar isso daí. Tá bom? Lembrar que o etomidato tem um efeito colateral. Alguém sabe qual é o efeito colateral do etomidato? Ele pode fazer insuficiência adrenal, então se o paciente está em choque séptico não é um medicamento tão bom, mas para todas as outras condições a gente usa o etomidato para sedar. E é melhor que o propofol porque ele ele não faz tanta cardiodepressão. E eu acho que é interessante ter esse conceito. A Letícia acho que teve 2 intubações por dia. Cara, não intubem sozinho, tá? Não é porque vocês são residentes de UTI que vocês têm que saber intubar, vocês são R1. Eu intubei, trabalhei 2, 3 anos no SAMU, não interessa. Tipo, chama o preceptor para intubar com você. Não estou nem falando de R+, o preceptor está ali para isso. Você plantou à tarde, plantou à noite, plantou à semana, para não estar lá. Mas chama, porque a gente tem vício. E a gente traz vício da nossa prática. Quanto mais prática a gente tem, mais vício a gente tem. Então aprender como é que posiciona, qual é a técnica, como é que eu pré-oxigeno, como é que eu checo a intubação, tá? Quando a gente fala de intubação, a gente tem uma questão anatômica, tem a questão medicamentosa que falou, mas tem uma questão fisiológica também. O paciente, quando você faz sedação, ele fica mais vasoplégico. Se o paciente já está meio hipotenso, como você falou, já corre um volume, já deixa uma droga vasoativa, tá? O técnico vai perguntar para você, quer que monte a nora também? Quando o técnico pergunta, faça o que o técnico perguntou, porque eles têm muito mais experiência que a gente. Tá? Então essa abordagem fisiológica é importante também. Tá bom? E encara toda a via aérea como se fosse uma via aérea difícil. O paciente é magrinho, é vozinho, não tem nenhum dente. Cara, encare como se fosse difícil, tá bom? Porque é muito ruim ser igual ao paciente depois de uma primeira tentativa não bem sucedida. É mais difícil, o paciente já está mais hipoxêmico, já está mais hipotenso, às vezes o cara já vomitou, e é muito ruim. Então encara toda a intubação como se fosse via aérea difícil.